aí galerinha, tudo bem com vocês? Olha só pessoal, hoje a gente vai dar continuidade, né, a nosso assunto filosofia. E é claro, né, a gente está falando sobre a questão da filosofia e o conhecimento. E hoje especificamente a gente vai falar ou vai trazer alguns questionamentos, né, a respeito da questão do conhecimento em si, né. Primeiro a gente discutiu na aula passada o que seria exatamente o conhecimento, né? Como nós entendemos, né, ser o conhecimento. E hoje, na verdade, a gente vai começar a pensar, né, a respeito de qual é a fonte de nossos conhecimentos, né? Como é que a gente vai adquirir o nosso conhecimento? Nosso conhecimento é algo doado, ou é algo que nós possamos nascer com ele, ou nós podemos adquirir? E se podemos adquirir, nós podemos adquirir de que forma, de que modo? Então essa é uma ideia importante. Lembrando, gente, que a filosofia ela tem um papel interessantíssimo, né? Que é o papel de trazer a necessidade do raciocínio, né? Antes de nós realizarmos qualquer coisa, nós precisamos, né, pensar a respeito. Então, a filosofia ela tenta trazer essa prática, né, a prática de racionalizar antes, né, de se executar qualquer coisa, né? E aí, é claro, quando a gente traz sobre isso, né, então ele traz aí, ó, a origem do conhecimento, tem aí, ó, o conhecimento deriva da razão que antecede a experiência ou provém dos sentidos, né? Ele vai dizer, ó, o conhecimento ele está relacionado à experiência ou está realizado aquilo que eu sinto. E aí é uma questão importante se pensar, porque nesse caso especificamente, né, quando ele coloca sobre essa ideia, né, se o conhecimento ele deriva da razão, né, que antecede a experiência, né, o que ele está dizendo? Cara, a razão que vem antes, algo que você acredita, né, antes da própria experiência com algo, ou se esse conhecimento ele vai vir exatamente após você ter essa experiência, né? Então a filosofia ela vai te trazer esse emaranhado, né, de ideias para que você possa refletir, né? Como se gera o conhecimento? Então, a filosofia ela não é muito preocupada em si em trazer as respostas, né? Se a gente observar bem, talvez até tenha me colocado mal aqui, expressado mal, mas a filosofia ela está mais interessada nas perguntas, né? Porque são as perguntas que mobilizam, né, as coisas. Então, uma pergunta bem feita, bem colocada, vai nos gerar uma resposta satisfatória, né? Então, a filosofia ela tende a trazer essa ideia ou esse sentido, né? O sentido de se pensar a respeito. E é claro, quando a gente fala sobre isso, a gente está trazendo aí como base, né, um dos princípios mais marcantes da filosofia, que é o princípio do racionalismo, né? E o que é o racionalismo? O racionalismo tem como base ou como sentimento primordial a ideia de racionalizar a respeito de algo, né? Sempre se pensar ou sempre se organizar de modo a entender ou se propor a entender, né, aquilo que está acontecendo, né, ou aquilo que vai acontecer ainda, né? Então tem aí, ó, o conhecimento provém de princípios a priorísticos da razão, né? Essa ideia, né, de princípios a priorísticos, né? Ele está falando sobre a questão da convicção intelectual a respeito das coisas, né? Esses princípios do conhecimento, da questão do intelecto, né? Do desenvolvimento intelectual sobre as coisas. Então, ele vai trazer essa ideia. Conhecimento provém desses princípios, né?
E é interessante que perceba que quando ele faz isso, ele coloca aqui, para a gente desenvolver um raciocínio sobre algo, racionalizar sobre algo, a gente precisa seguir uma métrica, né? A gente precisa desenvolver uma mentalidade, e essa mentalidade ela precisa seguir um padrão de regras, para que a gente possa ter um maior conhecimento a respeito de algo, né? E aí ele continua: existem ideias e conteúdos da razão que nos são inatos, né? Quando ele traz essa ideia, né? Ou quando ele traz esse pensamento, o que é que você vai entender aí? Quando ele traz isso, ele traz o sentimento, né, de algo que vai ser para além de mim, né? Vai ser para além daquilo que eu conheço, né? Então, quando ele faz isso, né, ele traz essa perspectiva, né? Ou esse esse sentimento ou essa ideia que vem com você desde quando você nasceu, né? Então, por isso que ele vai dizer, ó, é algo inato, é algo que está com você, né? Independente de quem você seja ou de como você tenha vindo biologicamente ao mundo, mas existem ideias que já vão nascer com você, né? São coisas, né, que independem, né, de você. Ela já vem no seu nascimento, basicamente é isso. Ela vai pertencer a você desde quando você foi originado, né? Aí tem aí o terceiro ponto. O conhecimento possui total independência em relação aos sentidos. Então, o que, que ele vai dizer? Independente nesse caso, sentidos aqui ele está falando, né, dos 5 primordiais, né? Visão, audição, tato, paladar e olfato. Então ele vai dizer, ó, conhecimento ele vai para além desses sentidos, né? Ele é independente, ele independe dessa ideia, né? O conhecimento ele vai para além, porque ele é algo que é muito maior. Então ele volta para o ponto 1, é inerente, né, às suas ideias, né? O conhecimento ele é independente de qualquer coisa, né? Até porque, como foi colocado no ponto acima, né, é algo que você já nasce com ele, muitas das vezes algumas coisas, né? E aí tem um último ponto, né, dentro do racionalismo, né? A experiência pode concorrer completamente, né, ou pode concorrer completamente para o saber. Então ele está dizendo aí que essa ideia de experiência pode ser complementar, né? Pode ser complementar, te ajudar, né, na questão do saber. Ela não é a chave do conhecimento, a experiência não é a chave, mas ela pode te ajudar, ela pode melhorar o seu conhecimento sobre algo. Beleza, gente? Então, essas são as ideias primordiais do racionalismo, né? E aí, na sequência, né, a gente tem a questão do desenvolvimento do pensamento empírico, né? A gente vai chamar de empirismo, né? E o que seria empirismo, né? E ele vai trazer algumas características, né? Conhecimento verdadeiro origina-se necessariamente na experiência sensitiva, né? Então você já percebe que ele já traz uma outra ideia, né? Ele traz a ideia de que para que a gente tenha um conhecimento real, né, a gente precisa desenvolver uma experiência, né? O segundo ponto ele traz aí, conhecimento é sempre a posteriori, né? Os sentidos são o suporte legítimo da nossa intelecção. Então ele vai dizer que, cara, o conhecimento ele vai ser sempre gerado depois, né? Porque basicamente tudo vai estar alicerçado na questão do nosso intelecto, né?
E aí, no último ponto, ele vai trazer aí, ó, os conteúdos do pensamento humano procedem sempre da experiência, né? Experiência. Experiência, nesse caso, ele vai trazer só o pensamento, é a ideia de experimentar, fazer experimentos, fazer testes, amostragens, tá? Então, essa ideia do conhecimento, ela vai ter uma relação direta, né? A ideia do desenvolvimento das ciências como um todo, né? A ideia de amostragem, vários experimentos para tentar chegar no foco. Então, é dessa forma, né, que a gente consegue perceber, né, essa prática empirista, certo? Então, percebam que, de um lado, eu tenho a racionalização, do outro lado, eu tenho o empirismo, tá? Ah, e essas ideias, né, elas são importantes. Por exemplo, enquanto na racionalização ela é algo que vai dizer que os seus sentidos não contam, né, algo que é mais voltado ao conhecimento em si, no empirismo ele vai dizer, ó, tudo vai surgir, né, basicamente da experiência do ser com aquilo que está sendo feito, certo, gente? Então, essa ideia ela fica marcante e ela traz esse contraponto. E aí alguém poderia dizer, sim, mas qual está correta e qual está errada? Na verdade, a gente não tem que pensar sobre estar correto ou errado, mas a gente precisa entender que são perspectivas diferentes a respeito, né, de um mesmo assunto, ou visões diferentes, né, que vão trazer características diferentes para direcionar a um mesmo ponto central. Beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado da aula, tá certo? Vou parando por aqui, tá? Não esquece de curtir o vídeo, né? Dá um joinha lá, compartilha e não esquece de assinar o canal. Beleza, gente? Vou concluindo por aqui. Valeu, até a próxima. Fui.